Fala pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre juros futuros. Eu sou Rafael Agra e hoje eu vou falar sobre uma ferramenta ou indicador que eu acho imprescindível aí na tela de qualquer um. Eu fiz um post no Twitter esses dias falando sobre essa ferramenta, algumas pessoas vieram me perguntar aqui, e eu vejo constantemente movimentos aí no mercado que dá para utilizar essa ferramenta. E, na minha opinião, é muito melhor do que qualquer indicador. Eu não sou muito fã de indicadores aí na tela, mas essa para mim é uma ferramenta que te auxilia a entender melhor ali como você pode interpretar os movimentos do mercado, principalmente as áreas que os players estão se posicionando ou estão rejeitando, enfim. Mas você consegue fazer algumas análises com essa informação e simplesmente utilizando esse indicador ou ferramenta com análise técnica ou com leitura de fluxo ou com alguma coisa que te apeteça, eu acho que dá para tirar bons frutos aí do mercado e operar de uma forma muito mais segura, com stop menores, né, mais baratos, com alvos mais certeiros, né, assertivos, enfim. Então vamos lá para o nosso vídeo. Sem mais delongas, eu vou mostrar aqui qual é a ferramenta que eu estou falando tanto. Como eu falei, não é bem um indicador, é uma ferramenta, né? E eu acho que o mais importante é você entender o que está acontecendo ali, onde os players estão se posicionando, e principalmente para você ver onde você consegue ter um stop curto, talvez alongar um trade, onde fica perigoso você ficar posicionado, porque os players podem estar stopando ou se desfazendo de posição, ou enfim. Eu acho que dá para você entender ali mais ou menos o contexto, dá para fazer em vários prazos. O pessoal acha que é só para day trade, mas dá para fazer em vários prazos, vou mostrar aqui como. Então eu comecei a fazer essas análises operando DI, porque eu leio o fluxo no DI, eu comecei a querer ver onde é que os players estavam se posicionando, nos curtos, nos longos e tal, enfim. E como eu olhava muito agressão, volume at price, eu comecei a olhar o volume profile. Hoje em dia eu uso em qualquer ativo e eu acho que funciona muito bem. E como eu falei no Twitter, eu acho que o legal é você aliar outras estratégias. Tem gente que utiliza como suporte e resistência. Eu não gosto de fazer assim, eu gosto de confirmar ou com FIBO, ou com a leitura de fluxo, ou de fato uma confirmação gráfica ali, candle, enfim, alguma coisa que te valide que aquela região ali é uma região importante. Então vamos lá. Começando aqui, vou me tirar da tela. Começando aqui, qual é a ferramenta? A ferramenta é o volume profile, como eu falei. Não confundir com o volume com o TPO profile, que é o market profile, né? Eu já fiz até um curso sobre isso e basicamente a diferença é que o market profile analisa mais o tempo que o ativo ficou naquela região e o volume profile, o volume, né? Como o nome já fala. Eu, sinceramente, eu gosto mais do volume, que confirma ali para mim que os players estão ativamente operando aquele ativo naquelas regiões. Vou mostrar para você. Bom, então ele tem essa carinha aqui, essas barras que estão por detrás do gráfico. Essa aqui é a configuração que vem quando você bota inserir volume profile, vem essa configuração. Eu não boto mais o volume acumulado. Eu boto destacar a barra de maior volume. Esse aqui é automático, é o do diário, tá? Então dia a dia você consegue ver isso aqui. E aí você consegue botar aqui transparência que você quiser, mais ou menos. Enfim, para mim tá... Isso aqui não é exatamente a tela que eu uso, eu coloquei aqui mais para ficar mais fácil de mostrar no vídeo. Eu utilizo outra tela, mas é bem parecida com essa, com algumas outras informações. E vamos analisar aqui qual é a análise que eu consigo fazer. Bom, o dia de hoje, né, por exemplo. A gente vem na tendência de alta, e aí eu não vou entrar nos méritos do DI aqui, a gente está com esse gráfico aqui, é o DI 1F23. Eu não, no 6 minutos eu não botei a marca d'água para não ficar poluído aqui, visualmente falando, e a gente vai ver essas barrinhas, né? Então, o que aconteceu? Percebam que ontem, essa barra vermelha aqui foi o maior volume de ontem. E a gente está na tendência de alta. Por vários motivos, e, enfim, inclusive a gente falou hoje na sala aqui que um ponto que a gente sempre olha, o ajuste, né? O ativo veio aqui na abertura, abriu nessa barra aqui que eu estou com o mouse em cima, veio no ajuste, que é essa linha amarela aqui, e rejeitou.
E ontem tinha sido o maior volume do dia, tinha sido aqui no 16, então eu imaginei que ia ter defesa aqui, mesmo que fosse só para testar o topo do dia, e possivelmente até cair, se fosse o caso, né? E não foi, mas eu imaginei que ia ter defesa aqui, porque isso aqui é muito player posicionado. Essa linha vermelha aqui é a linha mais negociada do dia. A gente chama de POC. No Market Profile chama de POC, o pessoal que usa Volume Profile também utiliza essa nomenclatura de POC, que é Point of Control, em inglês, que é ponto de controle, basicamente, que é basicamente a região que teve maior liquidez ali, a região que saiu mais lote, ou seja, os players se posicionaram ali. Isso aqui, e eu estava até falando hoje na sala com um aluno que entende bastante também de volume, isso aqui é uma bomba relógio, né? Os caras se posicionam aqui, acumula aqui, quando rompe para um lado, tende a andar. Então, isso aqui foi o maior volume do dia anterior. Ele veio testar aqui próximo e aí ele rejeitou. E aí você vê aqui que ele subiu basicamente sem volume. Isso aqui não está tendo defesa. E aí ele só começou a ter defesa mais aqui em cima. E aí ele veio, ele rejeitou aqui, depois começou a brigar nessa região aqui do 24, que ficou sendo a região mais negociada do dia. E aí olha que interessante. Ele segurou aqui na VOA, porque essa linha azul, veio testar a máxima aqui, testou a máxima e não conseguiu romper a máxima, falha da máxima. Onde é que foi que ele foi testar? Exatamente no ponto mais negociado do dia. E os players defenderam aqui. Por que defenderam? Porque tem muita gente posicionada. O cara que está comprado aqui, o cara vai defender. Então é um bom ponto para você entrar aqui com um bom risco-retorno. Por que um bom risco-retorno? Porque você pode voltar para as máximas aqui. No caso, não voltou, né? Mas foi perto. Né? Você podia comprar aqui no 24 ou até na confirmação aqui no 25. Foi no 27, por exemplo, né? Mas você tem um risco ali de você tem que estopar abaixo daquilo ali. Pelo fluxo você consegue ver bem. Eu estou falando que essa região aqui é a região de 24, você teria que estopar no 23 e você tem alguns pontos possíveis aí que você pode pegar. Depois eles conseguiram romper aqui, mas não por muito tempo, seguraram aqui depois e aí o ativo rompeu essa região de novo aqui. Para mim, isso aqui também era compra. Quando rompe uma região muito negociada do dia, mostra que os compradores estão ainda no controle, ou os vendedores, se for no caso contrário, né? E aí, o que é que eu faço também? Eu geralmente gosto de olhar esse aqui no intraday, e eu gosto de olhar também no gráfico semanal. Inclusive, eu postei até um trade que eu fiz outro dia de 10 pontos no DI com base nisso. E o trade foi esse aqui, ó. Esse aqui é o gráfico do mesmo ativo aqui do DI1F23, nos 60 minutos. E aí, o que é que eu fiz aqui? Aqui, eu já estava achando barato por fundamento, tá? Eu gosto de analisar também por fundamento DI. E eu estou falando do DI1F23, a gente consegue precificar, mas não é a intenção do vídeo. Eu gosto de operar DI porque eu consigo precificar, saber se é caro ou barato. Aqui eu já estava achando barato, teve uma rejeição forte nessa região. E aí, o que é que fez aqui? Olha essa barra aqui que fez. Essa barra foi uma barra bem forte, né? Rejeitando essa área aqui, confirmando essa rejeição dessa área aqui. Ninguém queria ficar vendido aqui. Depois fez um martelinho aqui nesse 97. E, inclusive, esse ponto aqui que eu estou no 97 tinha sido a região mais negociada da semana. Isso aqui, obviamente, que se é um gráfico semanal, né? Se esse volume profile aqui é semanal, ele vai mudando conforme a semana anda, né? Então, mas nesse ponto aqui, inclusive, esse ponto aqui estava vermelho, foi o maior volume negociado e não conseguiram manter o preço abaixo disso. Ou seja, para mim, valeria a pena ficar comprado aqui, porque eu tenho certeza que esse trade iria andar? Não, obviamente que não. Mas eu estoparia aqui embaixo, né? Eu estoparia ali aqui com, sei lá, 3 pontos. Mas eu tinha alguns pontos para cima, que era, nesse caso aqui, eu acho que eu encerrei no intraday, eu encerrei com 9 pontos. Eu encerrei aqui nesse 706, mas eu até poderia levar mais, né? O ativo andou mais, enfim. E aí aconteceu de novo, né? O ativo aqui segurou nesse 707. Eu imaginava que isso aqui era um ponto importante, por isso que eu encerrei a operação aqui, inclusive, porque tinha sido bastante negociado aqui nessa descida, mas os caras conseguiram romper,
né? Conseguiram romper no outro dia, e aí veio parar aonde depois? No ponto mais negociado da semana, né? Que era o 707. Eu vinha falando bastante desse ponto aqui, e aí saiu essa semana, falando especificamente dos DIs, saiu essa semana um relatório Focus aí, aumentando a projeção do IPCA, da Selic para o ano que vem, uma série de indicadores aí altistas para o DI. O dólar começou a andar, inclusive, e aí, enfim, isso aqui era compra. E aí é o que eu falo também, isso aqui era a região mais negociada do dia, os caras não conseguiram manter abaixo disso. Tem, falando de fundamento aí, tem por macro, compra dos DIs curtos, né, por precificação da curva. Então você teria também um longo caminho aqui para percorrer. Ontem eu falei na sala que achava que iria rápido no 7,15, veio. Eu praticamente não achava que ia romper tão rápido assim, mas rompeu, inclusive, com essa porrada do dólar hoje. Mas o que eu queria mostrar é que isso aqui foi a área mais negociada da semana passada. Então, para mim, abrindo essa semana, ficando acima disso, inclusive com o candle desse confirmando e com fundamento, né, com macro aí ratificando essa compra, seria uma compra, para mim, mais tranquila de ficar comprado, porque eu tenho alguns pontos a meu favor aí, né? O macro, gráfico, enfim. Sem contar com essa média azul, que eu gosto bastante, que é a média de 20 períodos, né? Virada para cima. E aí veio, e aí agora ele está brigando nessa região, que foi a mesma região que brigou na semana retrasada aqui, né? Que teve bastante volume e está brigando nessa região. Então, essas análises que dá para fazer, isso aqui eu estou falando dele especificamente, mas eu vou mostrar brevemente aqui os outros ativos, como dá para fazer, né? Então, vamos lá. Então, trazendo essas análises aqui para o índice, percebam que no dia anterior aqui, eu estou falando 5 de julho, né? 5 de julho, o volume mais negociado do dia foi aqui no 127.700. Depois teve alguma consolidação até aqui, mais ou menos, né? Até os 127.500. E aí no dia de hoje, né, no dia 6, já abriu aqui, com as médias apontadas para baixo, inclusive, na área mais negociada do dia anterior. E aí veio ladeira abaixo, né? Veio um movimento bem forte. Obviamente que ninguém sabe que esse movimento bem forte, mas aqui não teve nem tanto negócio, veio facilmente aqui para essa segunda região, já saiu um pouco mais de negócio, mas não conseguiram manter. E aí depois aqui começou a acumular bem forte, e aí aqui fez o POC do dia, né, o Point of Control do dia. Percebam que foi um ponto que segurou aqui no começo, e aí depois tentaram segurar para cima, mas rompeu para baixo. Isso aqui, quando rompe para baixo, para mim, inclusive, reforça a venda, tá? Reforça a tendência. Porque você está no movimento de queda, você está com as médias apontadas para baixo, você está caindo, você está com movimento de queda. Tudo bem, caiu muito já, mas quando os compradores não conseguem, tentam romper aqui, sai bastante negócio, mas não conseguem romper uma área extremamente negociada, como foi esse caso aqui, reforça a venda, reforça que os vendedores ainda estão no controle, então você teria uma venda próximo dessa região aqui, que você poderia tentar levar, e aí você pode levar por alvo de FIBO. Eu gosto bastante de usar FIBO, então nesse caso aqui seria uma venda próximo daqui para tentar levar para esse 161 de FIBO, que veio de fato, né? E teria que estopar acima desse candle aqui, dessa região aqui, que foi extremamente negociado. E aí a análise que eu faço no índice, eu não trado muito índice nem dólar, tá? Mas eu faço também os swing trades, faço alguns day trades quando eu acho um movimento mais fácil, mas sempre a favor da média. E com a mão pequena, não gosto de operar muito índice e dólar, principalmente no intraday. Aliás, índice, né? Dólar eu opero mais. Mas isso aqui é o gráfico semanal, e também percebam que no gráfico semanal você também consegue fazer as mesmas análises nessa região aqui. Teve bastante negócio, eu percebo, na semana passada, né? E aí não conseguiram manter acima dessa região aqui, inclusive do POC. E aí rompeu para baixo, percebam que andou, quando perdeu essa região aqui, foi extremamente negociado, andou bem forte. Aí depois rejeitou essa região, voltou aqui pro POC. E aí começou uma outra semana. Inclusive até rompeu, né? Rompeu essa região aqui, e aí, enfim, meio que um rompimento falso aqui. Voltou. Veio negociar de novo aqui, congestionou de novo nessa região do POC da semana passada. Não conseguiu manter acima, veio ladeira abaixo. Então são análises como essa. Vamos para o dólar agora. O dólar,
Vou trazer aqui um pouco do dia anterior. Hoje aqui no dia 6, abriu aqui já na região mais negociada do dia anterior, no POC, perceba aqui o POC, tinha sido aqui no 5.095, abriu aqui com gap de baixa no 5.090, não conseguiu romper o forte, o candle forte aqui percebam aqui onde o meu mouse está, de rejeição dessa área, rompeu essa área inclusive aqui, ó, isso aqui é o rompimento, isso aqui era a compra, né? Ainda fiz até um pullback depois aqui para voltar, para rejeitar de novo essa região, as médias apontadas para cima. E aí veio negociar, se eu não me engano, essa região aqui, inclusive, na hora, esse 123 aqui, era a região mais negociada do dia, saiu bastante lote aqui, mas não conseguiram manter. Isso aqui é um reforça a compra, tá? Saiu bastante lote, mas os vendedores não conseguiram jogar para baixo. E aí também pelo candle dá para ver, né, o padrão que fez. Rompendo o pivô, e aí veio subir praticamente sem lote, agora começou a congestionar aqui em cima, mas percebam que congestionou, fez um candle de reversão, e aí ficou congestionado, fez o point of control aqui, mas de novo, estamos na tendência de alta, fez um candle forte aqui rompendo, e percebam aqui, ó, aqui a briga, essa briga aqui, e os vendedores tentando trazer para baixo da zona mais negociada, os compradores não deixando. Isso aqui reforça a compra, e aí veio. E essas compras aqui, pessoal, dá para você fazer com bastante risco-retorno favorável. Então, você vai ter que estopar de fato abaixo, aí você tem que ver aqui alguns pontos. Nesse caso aqui, esse candle está muito forte, né? Então, cara, é meio caro o seu stop, né? Se você fosse stopar pelo candle aqui, seria 15 pontos, é muito. Mas poderia estabelecer, sei lá, essa região aqui de 198 ou a região de 200, que seria mais ou menos um rompimento para baixo do POC aqui, né? Mas entrar aqui, basicamente comprar aqui, e você teria que estopar, sei lá, estopava com 6 pontos ou 7 pontos aqui, mas tentar levar mais, no caso aqui andou quase 30 pontos, tentar para alguma outra região, e aí você pode ir analisando pelo fluxo, ou candle a candle, enfim. Mas é interessante você entender aqui que está tendo uma área de acumulação, uma área de briga, onde os compradores e vendedores, esse POC aqui, que é o Point of Control, que é meio que uma região de aceitação do preço, né? Tem muito comprador, muito vendedor, mas para onde fica, se fica acima ou abaixo, pode dizer muito sobre o movimento. A gente está na análise uma tendência altista de curto prazo. Os vendedores não conseguiram manter na zona mais negociada do dia, então tende a continuar indo na direção. E aí, esse aqui, o gráfico de 60 minutos, você pode fazer a mesma análise. Esse POC aqui, ó, esse Volume Profile, eles estão no semanal, né? Esse no intraday eu uso diário, né? O automático. Esse aqui é o semanal que eu utilizo, tá? E é no gráfico de 60 minutos, para você ter uma ideia de como está sendo negociado na semana. E aí percebo que o ponto mais negociado da semana passada foi aqui embaixo, ó, no 4.955. Então, os caras que se posicionaram na compra se posicionaram aqui. Quando o preço chega próximo disso aqui, eles tendem a defender, como foi esse caso aqui. Ó. Posicionaram aqui, o preço veio, voltou tudo naquele dia lá aqui do payroll, voltou tudo aqui, os caras defenderam o 4.950. Acho que, na verdade, o payroll foi aqui, né? Mas, enfim. Você consegue ver mais ou menos as regiões lá, e essas regiões muito negociadas tendem a ter defesa. Ou pelo menos você pode, se você for quem gosta de negociar aí, suporte e resistência, né, tradear suporte e resistência, você pode ter uma confirmação com esses volumes. E aí, ações, a mesma coisa. Eu puxei aqui as ações da Via Varejo, no 6 minutos, que eu gosto do gráfico intraday. E aí também, ó, percebam que ele veio aqui, negociou, a área mais negociada do dia rompeu para cima, e aí depois veio brigar de novo, congestionou aqui. Aí no dia seguinte, né, no dia de hoje, no caso, já abriu, não conseguiu. O ideal, na verdade, para você tradar a abertura, assim, eu gosto de analisar esses pontos do dia anterior junto com o semanal. Então eu vou falar dessa análise aqui, falando da Via Varejo, por exemplo. O Point of Control da Via Varejo foi no 15,40 no dia anterior, aqui, o ponto mais negociado, o ponto maior de briga. Abriu
em cima dele, veio aqui para cima, rejeitou. O primeiro candle foi de rejeição. E aí, bom, aí aqui é um padrão que eu gosto, médias viradas para baixo, tende, aí você tem um risco retorno bom, que é você pode vender aqui para levar na tendência, né? Surfar a tendência. E aí, isso aqui, se estiver aliado com o gráfico de 60 minutos, melhor ainda. Ou você pode, e você tem que estopar acima, mais ou menos aqui, talvez da máxima de ontem, da abertura, enfim, do fechamento de ontem, por exemplo. Mas você pode levar bastante, como foi o caso aqui. E aí, se você aliar isso ao gráfico de 60 minutos, que é esse gráfico aqui do lado, da Via Varejo, percebam que eu faço a mesma coisa, semanal, o VP, o volume profile semanal aqui, com o gráfico de 60 minutos. E aí percebam que a médias apontadas para baixo, de 20 períodos. Esse ponto aqui, 15,75, saiu bastante lote na semana anterior. Ó, os caras vieram, tentaram romper, seguraram aqui o primeiro com suporte, a segunda vez segurou como suporte de novo, a terceira vez rompeu. Rompeu, veio aqui a 15,30, depois veio testar ele, o que era suporte, virou resistência, 15,75 exatamente, ponto mais negociado da semana passada, defenderam. Uma venda dessa aqui, se você está com essa informação, que foi a zona mais negociada da semana passada, você tem a VWAP aqui, essa linha fúcsia aqui, roxa, rosa, sei lá, é a VWAP semanal, que eu gosto de usar também. Você tem essa informação, isso aqui é uma venda que dá para você fazer, as médias viradas para baixo, tendência de baixo e curto prazo, dá para você fazer tranquilamente. Com um risco retorno, você teria que estopar aqui, talvez aqui, 0,50 de aqui em cima, pensando que essa congestão aqui seria seu stop, né? E você tem um caminho enorme para baixo, né? Esse retorno muito bacana da operação. E aí veio abaixo, e aí percebam que veio também a semana aqui, o POC da semana é o 15,40, né? 15,40, a mesma do dia anterior lá. E também, ó, veio aqui, veio testar o 15,40, não rompeu, depois veio testar de novo, não rompeu, opa, e agora veio testar e rompeu. Quando rompeu, ladeira abaixo. Então, esses pontos, o ponto mais negociado da semana, do dia anterior, podem dizer muito sobre os players. Isso aqui é basicamente, os compradores estavam aqui e estão desistindo. Os caras estavam comprando aqui e falaram, não, a gente não vai conseguir botar esse negócio para cima, não vamos defender isso aqui, mas vamos estopar, e sair estopando. Enfim. E trouxe outro exemplo também da Via Varejo aqui, para quem acha que dá para fazer só no curtíssimo prazo. Eu trouxe aqui um gráfico diário e com o volume. Isso aqui é um pouco mais chatinho de fazer no Profit, que demora. Se você abre um volume de mais tempo, ele demora de abrir. Então, não é bom deixar sempre no Profit, só se você tiver interesse. Mas dá para fazer também para montar posição. Por exemplo, aqui eu trouxe a Via Varejo, isso aqui no gráfico diário. E aí, isso aqui é o volume eu puxei personalizado, tá? Esse volume profile aqui, botei 3 meses. E aí percebam que nos últimos 3 meses saiu bastante negócio aqui. Congestionou bastante essa região aqui. Aqui, não sei se dá para ver direito no vídeo, mas essa região aqui do 12,65 é a região mais negociada da semana. Aliás, dos últimos 3 meses, né? Desculpa. E aí você rompendo aqui, isso aqui, quem gosta de unir outras estratégias, tendo o rompimento disso aqui, que foi o caso, rompendo essa área, ó, saiu da área aqui mais negociada da semana, que foi essa região daqui de baixo, né, do 12,70 até o 11,90 por aqui, né? Saiu dessa área mais negociada, começou a entrar fluxo, o preço andou sem negociar, sem ter nem muita defesa, meio que os caras não vão ficar vendendo aqui, porque sabe que o preço pode andar muito, não vale a pena vender aqui, enfim. E aí ele subiu reto aqui, só veio aqui brigar nessa região aqui começou a brigar aqui, congestionou um pouco, mas conseguiu romper para cima, isso aqui também, congestionou, tem volume, rompeu para cima, ainda vai. E aí aqui chegou um ponto que teve bastante defesa, o volume está segurando, que é exatamente no 16, onde está meu mouse aqui, no 15,98. Onde está meu mouse. E aqui é o mesmo gráfico no volume de um mês, o volume mensal e o gráfico de 240 minutos, que os gringos gostam muito de usar esse gráfico aqui.
Eu utilizo um pouco para fazer swing trade, gosto de 60 minutos também, e o 240, enfim, para ter uma referência ali. No último mês aqui, o ponto mais negociado foi o 15, e aí percebam que ele brigou aqui, ele não conseguiu romper o 16, que foi o ponto mais negociado da semana, depois daquele outro ponto lá embaixo, teve defesa, ele andou fácil aqui até chegar nessa região aqui que a gente está agora. Daí, se não defender nessa região, a gente pode voltar para os patamares aqui que a gente estava falando. Eu acho que aqui vai ter briga, né? Nesse 14,70 até aqui vão tentar defender. Se não conseguirem defender, pode sim voltar a cair aqui por volta do 13. Essa é mais ou menos a ideia. De que se não defender essas regiões aqui, não vale a pena você sair comprando por aqui. O que vale a pena você tentar esperar chegar nesse ponto aqui, para que seria um bom buy aqui por volta dos 12,50, 12,60. Obviamente que a região não é o ponto milimetricamente lá, é a região por volta da região. Bom, então é isso. Eu queria mostrar um pouco aí do Volume Profile. É um indicador, como eu falei, que eu não vejo tanta gente falando. E, na verdade, para mim é uma ferramenta, né, que te possibilita entender do movimento, não só usar como compra aqui e vende ali, mas a ideia é você entender como os players estão se posicionando, você saber aonde stopar, você saber onde não vale a pena comprar, você saber onde vale a pena você comprar com risco de retorno bacana. Isso aqui, para mim, é uma ferramenta que não sai da minha tela em qualquer ativo. Até para montar posição, eu gosto de dar uma olhada aqui onde os caras estão comprando, porque você quer comprar onde as grandes instituições estão comprando, você não quer comprar sozinho, né? Então é isso. Obrigado pela audiência. Indica aqui para os seus amigos que gostam de trading, enfim, de giro, de investimento de uma forma geral, swing trade. E é isso aí. Aqui um abraço a todos.